Senhores, negócio é o seguinte. Rogério Ceni, no último sábado, completou 30 jogos à frente do Bahia com 19 vitórias, 1 empate, 10 derrotas, 60 gols marcados, a média exata de 2 gols por jogo e 31 gols sofridos, que dá uma média também de 1 gol sofrido por partida. O que temos a dizer do trabalho de Rogério Ceni? Bom, excelente, regular, ruim ou péssimo? O Cássio começou a se balançar. Pode Eu queria, entre o excelente e o bom, muito bom. É o que eu vou votar. Eu gosto muito do trabalho do Rogério Ceni. Discorra. Acho que o Rogério Ceni ele chegou num momento desafiador, que tinha um elenco melhor do que... Olha que eu fui um crítico severo do Renato Paiva, mas ele já pegou um elenco um pouquinho mais de opção. Mas ele fez um trabalho bem interessante, com decisões ruins, a escolha do Rezende para virar terceiro zagueiro ou ala esquerda, que ele continua insistindo, para mim é uma decisão que eu discordo. Mas no geral, eu vejo o Rogério... Você não gosta de Rezende de terceiro zagueiro não, velho? Rapaz, velho. É sério? Não porque eu acho que o Rezende não atende. É porque eu acho que você perde o Rezende. Tipo assim, o melhor Rezende não fica à disposição do Bahia. Na volância? Pra mim, o melhor Rezende é o volante. E é um desperdício você não ter o melhor Rezende lá. Mas esse melhor Rezende casa com o que o Bahia quer jogar? Com o que o Bahia quer que seja o comportamento do seu meio de campo em 2024? Eu duvido que o Bahia consiga manter essa ideia. Isso na Série A, quando a cobra começar a fumar outra e pegada. Caio Alexandre de primeiro volante, Aí, e tomando aquele sufoco, aquela imprensa física dos adversários. Você não vai pegar uns ataques que a gente pegou. Mas assim, eu acho que o começo da temporada ainda faz com que a gente mantenha a ideologia. Isso. Talvez o choque de realidade venha, mas eu acho que agora é válido. E acho válido. E por que eu acho que o Rogério é muito bom? Primeiro porque eu concordo com a maioria das decisões dele. Concordo com a maioria dos discursos dele. E segundo, o resultado que ele vem dando é um resultado muito satisfatório. Não era fácil, mesmo entendendo que ele pegou um encaixe melhor de elenco do Bahia no Campeonato Brasileiro, você recuperar o Bahia no Campeonato Brasileiro. Ele terminou o campeonato com o melhor ataque do segundo turno. Isso é muito positivo. Nessa temporada, o Bahia até agora veja, essa zorra vai envelhecer mal, Deus me livre. O Bahia até agora está cumprindo com os objetivos. Sim. Não é? Claro. O Bahia foi o melhor time da primeira fase do Campeonato Baiano. E olha que ele pegou com um déficit de 2 partidas e 1 ponto. Né, que ele até botou, a gente comentou aqui no Linha Alta, logo na estreia, e ele jogou isso na mesa. Ele, ter que correr atrás foi ruim pro nosso planejamento. E na Copa do Nordeste é o líder absoluto, com a vaga praticamente encaminhada. O grande ponto foi a derrota pro Bavi, que teve o dedo dele, né? Foi nesse momento um dedo podre. Mas, no geral, eu não vou resumir o trabalho dele ao Bavi. Então, para mim, o Rogério Ceni tem um trabalho muito bom até aqui. Não significa que é um trabalho que não tem equívocos, na minha visão, nem significa que é um trabalho que pode não dar certo. Mas, olha, o que pode dar errado. Não pode dar errado, pode dar errado. Mas, para mim, até aqui, é um trabalho muito bom. É um trabalho que atende à expectativa que eu criei quando o Rogério foi anunciado. Preto, você teria uma palavra para definir esses 30 jogos de Rogério Ceni no comando do Tricolor? Eu discordo do Cássio em alguns aspectos. Não acho que seja muito bom retrospecto, porque por mais que o Bahia tenha tido o melhor ataque, depois da chegada dele, ele teve 3 paradas FIFA, data FIFA, para organizar. Tinha um elenco muito melhor que pegou o Renato Paiva. E o Bahia até a última rodada, inclusive na última rodada, em alguns momentos estava caindo de divisão. Então não acho que o trabalho dele o ano passado foi um trabalho que satisfez ninguém. E esse ano, eu acho que na última semana para cá, aliás, dos 2 últimos jogos, o resultado contra o CRB e principalmente a maneira como atuou contra o Ceará, eu acho que elevou um pouco o patamar do Rogério. Mas assim, Darino, ninguém imaginava que o Bahia não fosse ter resultados como está tendo pelo investimento que foi feito, né? Era inadmissível, com a fraqueza dos adversários, o Bahia não chegar nas semifinais do Baiano e não se classificar na primeira fase do Copa Nordeste. Mas ano passado foi eliminado na primeira fase, né? Já com investimento considerável. Mas com o treinador piada. Inventaram. Ótimo. Obrigado. Treinador que inventaram. Obrigado. Então, assim... Seu amigo de futebol. Mas eu acho que é muito cedo para avaliar o trabalho do Rogério ainda. Eu acho que o que está acontecendo agora, como eu falei, esse resultado diante do Ceará, talvez o jogo que mais me convenceu do trabalho do Rogério foi esse jogo do Ceará.
né? Porque contra o CRB, apesar de ter ganho o jogo, ele tomou um... Mas você gostou mais do Ceará do que do jogo contra o Sport? Mas é que o Sport jogou em casa, né? Ah, sim. Entendeu? Então a diferença Tinha uma é... desconfiança fora de casa, né? E o Ceará Exatamente. ajudou a quebrar um pouquinho. E vinha de uma derrota num clássico, né? Então a gente não imaginava como seria a reação. E aí o time se comportou bem. Mas eu acho que a grande avaliação do Rogério vai começar agora. Semifinais e finais dos dois regionais. E o Brasileirão, com ele sem desculpa de ter pego o trabalho pelo meio. Perfeito. Então acho que até agora, ele fez aquilo que a condição do Bahia e do Grupo City deram a ele e de sobra, para ele conseguir essas duas classificações. E a partir de agora que eu vou começar a avaliar. Só para não ficar no ar, porque eu fiz uma pergunta para ele, se tinha uma palavra que definia os 30 jogos do Rogério Ceni. Aí, pelo discurso dele, eu quero sugerir essa manchete. Então, acho que a palavra que define na sua ótica, Preto, é desconfiança. Pode ser? Você tá desconfiado. Pode, né? pode. Pronto. É pro corte. E a sua palavra? Você não pode fugir. Você é jornalista. Foi bom ter ficado Mas por Preto não fugiu, não, velho. Que eu queria... Não, é isso, mas é porque eu perguntei, ele começou a argumentar e não deixou a palavra. Ficou parecendo que ele me deu, né? Me deixou Deixou no vácuo. ar. Você colocou bom, excelente, aniversário, hoje ele não pode deixar agora, não. péssimo, ruim e tal. Cássio pediu... Muito bom. Falou muito bom. Né? Falou muito Ele tinha bom e excelente. Aí você colocou meio termo. E eu vou fazer o seguinte, entre bom e muito bom, eu vou colocar extremamente promissor. Pelo seguinte, vamos lá. Não, Rogério... Não promissor, é uma palavra. Receba, é uma palavra. Promissor, pronto. Extremamente promissor também é. Ei, muito bom são duas palavras. Não, mas eu dei as opções pra ele na enquete. Mas ele não botou Mas muito a bom, minha não. pergunta foi bom. Foi mesmo, é verdade. É extremamente Mas promissor. ele jogou aonde? Preto tem autoridade, ele não tem, não. Problema dele. Lembra Porra, dos eu tô currículos do ganhando início do tapa de graça. programa? Você tá apanhando todo mundo. Disputou Champions League? Extremamente promissor. Por quê? Rogério, tirando os jogos, o que ele tem de trabalho no Bahia são de resultados positivos. Ele salvou o Bahia de uma queda. O Bahia está praticamente na final de Campeonato Baiano e é o melhor time da primeira fase da Copa do Nordeste. Então, em termos de números frios, como você trouxe aí, 19 vitórias, um empate, 10 derrotas, né, uma média de 2 gols por jogo. Dentro do que o recorte permite a gente analisar, o trabalho de Rogério é, de fato, como o Cássio falou, muito bom. E eu coloco como extremamente promissor, porque, primeiro, ele faz algo que eu gosto muito. E que eu não tô vendo ninguém, nenhum torcedor dizer assim, não, mas tá errado, tem que botar um time. Ele tá rodando o time todo. Ele tá dando oportunidade para todo mundo, ele tá resgatando jogador dentro do elenco. Rafael Ratão, que é um cara contestado, que pode não ser uma estrela, pode não ter grife, pode... Com ele, tá sendo eficiente ali, tá podendo ajudar de alguma maneira. Contra o Jequié. Preto vai na sua jugular. Contra o Jequié. Pera. Tem que me meter. Tem que me meter. Contra o Jequié. Contra o Jequié. Contra o Jequié? Fez. Primeiro tempo, as melhores oportunidades do Bahia no primeiro tempo foi E dele. ele chutou todas na mão do goleiro, fraquinho. Pode ter pecado na finalização. Até minha mãe pegava. Tudo bem, mas ele tem 4 Aí eu gols. concordo com você, Ele concordo tem com 4 você. Um gols. cruzamento, só que acho que não sei quem Ele cabeceou. é útil pra fazer gol. Pois é, mas ele tá sendo útil. Porra, mas pelo amor, o cara tá tendo oportunidade, não tá jogando nada, Mas são velho. 4 gols que ele tem já. Mas os gols que ele faz é tudo sem goleiro, reparou? Os caras deixam ele na cara do gol. Porreta. Por outro lado, Mas Isso não é Pedro, gol, tem que não, é? avaliar a performance. E não é gol, Por não. outro lado, é Sim, gol O de cara Preto, pega né? 5 Tudo vezes bem. na bola, ele não cria nada, velho. Darino trouxe números. Eu tô colocando números aqui na mesa. Não, mas nós estamos avaliando Por individualmente. performance, é óbvio que ele não vai Você ser falou que ele titular. o Rogério resgatou Mas o Ratão. Rafael Ratão nem útil ano passado foi. Não, Pelo foi. menos esse ano tá sendo. Pelo menos esse ano tá sendo. Eu E discordo outra, de Preto e de Pedro. com relação à performance, por exemplo, ele colocou Gilberto no banco. Gilberto, grande Quem contratação. colocou o Gilberto no banco foi Arias. Não, foi o Gilberto. Ele chegou que e fez- o Rogério já fez essa troca. Gilberto fez 3 jogos no Bahia, 3 primeiro. Por performance, Não jogou mais nada. justiça seja feita, a Arias está sendo o dono da posição. Então, mas por que a Arias está sendo o dono da posição? Porque o Rogério está dando oportunidade para todo mundo. Ele peca em algumas escolhas, Isso é verdade. peca. Pecou no Bavi, foi muito mal, foi o pior dos personagens do Bavi, foi o pior. Peca na insistência, por exemplo, com o Canu. Peca na insistência de colocar Rezende para ser lateral esquerda, até porque falta até opções para ele, que ele só tem Rezende ou Juba. E Juba ali já jogou como meia. Mas esse trabalho de Rogério Darino faz com que o Bahia tenha um horizonte maior justamente porque ele não está pecando por omissão. Se ele peca por excesso para tentar dentro do elenco que deram a ele. E o City, mais uma vez, pecou nas contratações. Faltou lateral esquerdo, faltou centroavante. Né? O Bahia vai começar a temporada, mais uma vez, sem um atacante confiável, um homem-gol confiável. Mas ele está dando ao Bahia uma forma diferente de jogar sem camisa 9, de repente ele coloca um camisa 9, de repente ele muda o esquema tático. Então, em termos de resultado, é óbvio que o trabalho de Rogério Ceni a gente tem que elogiar. Mas esse trabalho,
para tentar atingir uma performance maior, é que eu coloco o trabalho dele como muito promissor. Vamos lá, pras réplicas. Rapidinho aqui, não vou. Você falou que discorda dos dois, eu quero ouvir por quê. Não, eu discordei porque eu acho que Ratão ano passado foi útil. Aí eu discordei de Pedro. E eu discordo de Preto porque pra mim ele continua sendo útil esse ano. Útil. Não acho que ele tá... O bem é muito relativo. Mas sabe o que eu acho de Ratão? E aí eu concordo com o Preto. Pô, Ratão chegou campeão na Europa, carreira consistente na França. Ele não é o cara que bota a bola embaixo do braço e decide, velho. E esses gols dele são muito mais assim, de conclusão de jogadas... Conclusão de jogadas do que ele chega. Qual foi o jogo que Ratão entrou e mudou o comportamento do jogo do Bahia? Não, dificilmente a gente vai ver. Ele não chama protagonismo, é isso que eu... Aí eu concordo com o Preto. Certo, mas veja, o que é que foi prometido com o Ratão? Foi isso? Pois é, exatamente. Rapaz, olha, eu tenho as aspas do amigo de Preto, nosso querido Carlinhos Santoro, Eduardo, né? Um beijo pra ele, que eu sei que assiste a gente. Dizendo que era um jogador versátil, que jogava nas duas pontas, que podia ser centroavante, carreira consolidada, campeão na França. E, velho, a entrega é muito aquém da expectativa. Mas aí quem acreditou na palavra de dirigente? Porque Pô, irmão, eu vou acreditar na palavra de quem? Basta você... É o cartão de visita do Você cara. acreditou que você acabou de dizer que o Rogério ressuscitou ele? Porque ele não fez nada pra mim no ano passado. E o Toulouse não é parâmetro pra nada. Agora, esse ano, ele tá sendo Mas foi o sim. parâmetro utilizado pra esse ano ele tá sendo útil, ele é reserva do Tassiano, que não é atacante, tá jogando de atacante, do Everaldo, depois tem o Biel, depois tem o Ademir, depois tem ele. É verdade. Ele é um baita jogador. O Rogério ressuscitou o quinto reserva do Bahia. Uma das últimas opções já tem 4 gols no Bahia. Mas nós não estamos falando de gol, a gente tá falando de performance. Do cara se joga. Como o Danilo falou, qual a jogada que ele fez, que foi pra cima, que fez um 2, que criou, que tabelou e saiu na cara do gol, que deixou alguém na cara do Então gol. o Biel não fez isso, Ademir não fez isso, ninguém fez isso. Mas pelo menos o Rogério tá rodando um elenco. E dentro dessa rodagem do Mas elenco... estamos falando de quem ressuscitou o Ratão. Quem tá trazendo o número é Ratão. Eu acho que exemplos melhores dessa questão de reciclar jogadores seriam Iago Felipe dessa temporada. Pronto, e Cicinho. perfeito, bem lembrado. E Cicinho. Iago com certeza. Porque Rafael Ratão dá muita mais a contestação. Agora, tem um detalhe, uma coisa que eu queria falar sobre o Rogério que também me deixa com a percepção de ser muito bom. Rogério Ceni tem algo que eu senti muita falta no Bahia nos últimos anos. Rogério Ceni não gosta de perder nem palitinho. Boa. Rogério Ceni não gosta de perder nem para o ímpar. E eu lembro que a gente teve uma conversa aqui uma vez no Pode Cena. Foi. E pra mim era isso que me deixa louco no Bahia, que parecia que em determinados jogos o Bahia tanto faz o que ia acontecer. É o boom da modinha. Existia... veja, é porque você vai com o pé na porta. Véio. Mas, tá consagrado, pode usar. de certa forma, a sensação que eu tinha era que o Bahia muitas vezes fazia aquela conta assim, ó, se a gente já ganhou esse jogo aqui, esse aqui pode empatar. Ah, velho, isso aí... Mas aí ele foi incoerente com esta mudança de mentalidade que ele tá ajudando a implantar no Bahia, no Bavi. Porque ele não tratou o Bavi Como com essa deveria. relevância. Mas aí eu acho que foi outro aspecto, que não foi esse. Contra o América ano passado, Não foi esse aspecto. ganhava, se livrava praticamente de uma... Mas aí, não é mas esse aí contra o aspecto. América eu acho que tá na conta dos jogadores, viu, velho? Porque o time jogou pra caramba, O cara velho. é o responsável. Mas aí Ademir perde 50 gols, eu vou culpar o cara? Ó, esse do Bavi, pra mim, é outra coisa. Esse do Bavi, ele achou que tava ganhando um jogo que não tava. Pode ser. Mas é isso. Não tava ganhando porque tava 2-1. Um placar Claro que perigoso. não tava. E eu Mas concordo eu com o acho que ele Darío. achou que ele começa a tirar o jogador Exato. que decide. Ele não tratou o Bavi como deveria. É isso. Bom, essa discussão aqui aumentou nossa audiência consideravelmente. É assim que eu gosto. Rapaz, o que é que eu acho do trabalho de Rogério Ceni? Eu acho que as leituras de vocês foram muito boas. E eu quero aqui acrescentar. Sair um pouco do campo. Eu acho que Rogério foi um pacificador do ambiente do Bahia. No momento de muito questionamento da diretoria pela experiência de Carlos Santoro, por conta do verdadeiro desastre que foi a comunicação de Renato Paiva, onde o torcedor, a crônica já iam para a coletiva blindados e reativos, né? E geralmente do outro lado se cutucava, né? Com aquela leitura estapafúrdia dos jogos, querendo construir uma realidade paralela para justificar coisas que estavam evidentes, que o time era uma bagunça. Né? Como o Preto mesmo disse, o time do Bahia com o Renato Paiva, aquela invenção, era uma piada. Então acho que o Rogério teve essa perspicácia, essa inteligência de utilizar seu capital enquanto ídolo do futebol brasileiro, enquanto técnico emergente, campeão, para pacificar a mente do Bahia. Você vê que mesmo nos piores momentos de Rogério, não teve aquele coro, aquele movimento consistente de fora Rogério, e ele é um cara que tem respaldo justamente pela honestidade como ele se porta nas entrevistas coletivas. Quando o Bahia joga mal, eu acho, isso é tão raro de se ver que eu tenho que valorizar. E Cássio falou muito isso na transmissão do jogo contra o Ceará. A primeira coisa que ele falou na coletiva, rapaz, eu errei. Jean Lucas começou muito aberto. Quando eu coloquei ele pro meio, o time começou a se ajustar e a gente começou a dominar o jogo. Isso é raríssimo. Renato Paiva nunca disse eu errei. Mas nós aqui comentamos, inclusive, que no Bavi ele não assumiu erro nenhum.
Mas aí repare, eu concordo com você, mas isso foi uma exceção. Geralmente ele é um cara, né, que tem essa honestidade de assumir os seus equívocos. Eu acho o Bavi, por exemplo, quando eu dou uma analisada nessa temporada, o Bavi é um erro fundamental. A estratégia do jogo, a gestão de minutos que foi equivocada, o time chegar sem aquele afã de ganhar. E talvez ele não ache que foi errado, tá? E não é assim, ó, e tratando o Bavi como mais um jogo na fase classificatória, pensando assim, ó. Por isso que eu aponto essa incongruência dessa mentalidade de fazer questão de ganhar tudo, que realmente ele tem. Por isso que eu não entendo o comportamento do Bahia no Bavi e o comportamento dele. Ficou parecendo assim que no planejamento, rapaz, a gente tá bem no Campeonato Baiano, é um jogo a mais, é fora de casa. O Bahia encarou aquele jogo, deu a impressão de ter encarado aquele jogo como um jogo descartável. Então esse é um ponto que a gente pode realmente pegar no pé de Rogério, principalmente por essa temporada. E eu não qualifico como extremamente promissor, apesar de achar promissor, e também não gosto de muito bom. Adjetivar com muito bom, porque, e aí eu tô com o Preto Casagrande, ano passado a missão foi cumprida, mas meu irmão foi aos trancos e barrancos com o Bahia que ensaiou ter uma estabilidade, terminar o campeonato com segurança e até almejando uma vaga na Sul-Americana e deixou essa percepção esvair por erro do próprio Rogério. A gente não pode esquecer a lambança que ele fez contra o Cuiabá, né? Depois da expulsão de Camilo Cândido, que ele tira Biel e o time desanda e o Cuiabá passa o rodo. A gente não pode esquecer da falta de capacidade desse time de gerir resultados, como foi contra o Atlético Paranaense, onde o Bahia fez o gol no finalzinho e entregou a paçoca, os 3 pontos já garantidos. A gente não pode esquecer daquele ponto perdido contra o São Paulo aqui em casa, meu Deus, empatar aquele jogo para ter uma vantagem mínima naquela reta final era fundamental e tomamos o gol no finalzinho. Então, assim, eu acho que, apesar dele ter pacificado o ambiente, dele ter mudado a mentalidade do Bahia no ano passado, dele ter imprimido competitividade a um time que não tinha e de ele ter sido muito inteligente de entender o que é que o Bahia precisava. Porque o Bahia do ano passado, pré-Rogério, era assim, era um clube completamente perdido. Porque não tinha autoridade do diretor de futebol, o treinador vivia no mundo da lua, os caras queriam implementar um jogo padrão City e o time tomando pancada de todo mundo, e parecia que estava muito bom. O Rogério chegou de fora como um cara que conseguiu, velho, aparar essas arestas e botar o Bahia na real. E no discurso inicial. E a gente sobreviveu mesmo sofrendo por causa dele, mas aí eu não vou dizer que foi muito bom e extremamente promissor. Agora, esse ano, seguinte, o desafio dele, eu até falei isso meio-dia, o desafio dele é dificílimo, velho, pra esse ano. E por isso que eu tenho cá minhas dúvidas, né? Geralmente, o que é que se faz? O que é que ele fez ano passado também? Todo treinador começa a montar um time de trás pra frente, né? Fecha a casinha, ganha consistência, contra-ataque, bola parada, às vezes joga em função do jogador mais talentoso e vai se desenvolvendo paulatinamente. Ano passado ele teve essa desculpa de um time mais pragmático, né? Esse ano ele não tem mais. Ele tem que começar a montar o time de frente pra trás, que é foda, né? Então, assim, na teoria tá tudo acontecendo, tem resultados consistentes e atuações boas contra adversários tradicionais, mas que não estão no nível da Série A, como Ceará e Sport. O único desafio de Série A foi a lambança que foi, né? Mas eu entendo que é um momento de oscilação natural, é um momento de implementação do novo estilo. Então, assim, qual é a minha avaliação do trabalho de Rogério Ceni? Bom, justamente porque, bem ou mal, salvamos do rebaixamento, né? E a gente não pode esquecer que ano passado tem resultados históricos e eternos na história do Bahia. No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, a gente nunca vai esquecer os 6x4 contra o Goiás, a gente nunca vai esquecer os 5x1 contra o Corinthians, a gente nunca vai esquecer os 4x1 contra o Atlético Mineiro. Então, assim, foi um... 4x2 no Curitiba, estreia dele. Pronto, Curitiba também é uma porcaria, né? Com todo respeito ao Curitiba. Mas a gente não fazia isso lá. E o Luan Poli é que o diga, né? Enfim, mas... Então, eu acho que é um trabalho bom no cômputo geral, porque o objetivo do ano passado foi alcançado, todos os objetivos estão sendo alcançados. E aí, a pergunta que talvez a gente tenha que fazer para o desafio proposto nessa temporada, e que a gente vai ter que cobrar dele pelo nível de investimento, porque o Bahia montou um elenco, bem ou mal, para poder jogar dessa forma. Ano passado aqui foi aquela loucura. Time esquizofrênico que não podia jogar daquele jeito. O treinador insistia e ninguém lá de cima botava o time no eixo do que a realidade impunha, né? Mas, então a pergunta que fica agora é o seguinte. Temos treinador para jogar a La City? Nesse momento, a resposta é sim, né? Mas você tem que matar um leão por dia. Será que a sequência da temporada... Ei, devagar. Calma. Entendo. Eu sabia que vinha essa resposta. Será que na sequência da temporada Rogério vai conseguir manter essa resposta como positiva? Ou será que ele vai ter que dar um passo atrás em nome da sobrevivência, sobretudo no Campeonato Brasileiro? Vai depender do contexto que o Bahia se inserir dentro do campeonato. Agora, o que ele está conseguindo... Eu acho um bom trabalho. E um trabalho promissor.